Olá, pessoal, as aventuras da Bobel. Estamos aqui visitando a minha mãe em Manaus, Itacoatiara. Ela já está no seu quarto recolhida, mas para minha surpresa, olha só, pessoal, o que que ela está fazendo? Ela está assistindo o YouTube, a FEB brasileiros salvam 200 americanos do frio brutal, Brasil na Segunda Guerra, lá na Itália. Monte Castelo, a batalha que quase quebrou a febre. Então, a minha mãe assiste, né? E ela adora contar tudo que ela está aprendendo e as escolas não nos ensinam. Então, ela vai, nesse momento, falar com vocês que estão com saudade da avó Bel de Manaus. Boa noite, meus seguidores, minha seguidora. Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu quero pedir desculpa de vocês que faz muito tempo que eu não, faz mais ou menos um mês ou dois que eu não faço nenhum conteúdo, né? Porque a minha filha, essa que tá falando aí, ela que é a minha, como é o nome dele? Cameraman, Cameraman. cameraman. E eu estou sozinha, eu não sei. Vocês sabem que eu sou da terceira idade, eu tenho 78 anos, mas agora faz mais ou menos um mês, mais ou menos um mês que eu a descobri aqui no YouTube as histórias dos pracinhas do Brasil. Tá vendo? Foram 25 mil soldados para a Itália, 1944. 25 mil soldados e eles perderam somente, de 25 mil, perderam só 465 mil, ou 465 E 5. soldados. Mas eles venceram, eles tomaram toda a Itália, eles conseguiram os brasileiros para cinco, os americanos e os ingleses e os Italianos. italianos como é que dá o nome? O ruim que era do Hitler. Os Os alemães. alemães, eles tinham achavam que eles eram índios, que nós éramos, que o soldado era índio, que não sabia nada de exército, não tinha treinamento para subir nas montanhas, que eles não conheciam nem, nunca na vida deles tinham visto gelo, montanha. E eles conseguiram tomar o Monte Castelo. O Monte Castelo, eles conseguiram. Ele salvou mesmo, derrotou todos os alemães que estavam lá tomando conta do Monte Castelo, entregou lá para os italianos. Eu sei que esses brasileiros, eles salvou tanta gente, tomou várias cidades, tipo assim como a gente vê na história da Bíblia, que no Velho Testamento, que eles tomavam as cidades e entregavam, e assim foi, eles conseguiram salvar muita gente, e eles eram outra coisa. Os soldados americanos, eles eram aliados também, olha, os americanos, os ingleses e os brasileiros, eles tudo eram aliados, mas os americanos, eles também eles eram meio invocados com os brasileiros, que achavam que eles eram muito insubordinados. Vocês sabem que o brasileiro sempre dá um jeitinho. E uma vez aconteceu que eles estavam tudo triste, os americanos, os brasileiros, porque eles estavam só comendo aquelas comidas enlatadas, sem poder esquentar, que não podia nem fazer fogo, porque para os inimigos não ver. Aí o que que eles fez? Eles foram lá, trocaram o cigarro lá naquela fazenda que estava abandonada, às vezes tinha só um lá. Aí ele pegou feijão, trouxe azeite de oliva, alho, cebola, tudo trocou com cigarro e mais essas comidas enlatadas lá com os italianos. Aí eles fizeram um fogo lá no acampamento, que era proibido fazer o fogo, sabe? Aí eles fizeram o fogo, refogaram aquele alho com cebola e com bacon também, até bacon eles achavam lá pelas fazendas abandonadas. Aí eles fizeram aquele feijão, mas era gostoso. E o homem também deu até uma panela, não, panelão, aqueles caldeirão para eles fazerem a comida, que nem isso eles tinham. Aí eles fizeram aquele fogo, esconderam, tudo ver se era escondido, mas eles botaram assim, tipo os camburão, assim, fizeram assim, tipo assim, um cercado só com barril que eles tinham lá. Só que o cheiro ia longe, longe. Aí os americanos foram lá, o chefão lá dos americanos, que eles eram subordinados aos americanos, né? Aí eles iam chamar a atenção deles, ia mandar apagar o fogo, porque não podia, era proibido e estava indo para bem longe o cheiro do fogão, do feijão com alho e tudo mais. Aí ele foi lá, aí os brasileiros já estavam tudo tomando aquele caldinho gostoso, chega, tudo rindo, já estavam rindo, que o bichinho estava tudo triste, já estava entrando em depressão. Aí o coronel que foi lá, o comandante, quando viu, ele ia chamar a atenção dele, ia mandar apagar o fogo. Aí o cozinheiro era até um tenente, o cozinheiro era cozinheiro e tenente, né? Aí ele ofereceu, o senhor quer provar?
Aí ele botou uma concha na caneca dele, ele provou e gostou. Aí ele não chamou mais a atenção deles, aí ele disse, quando fizer de novo, pode me avisar que eu quero também, mande me avisar. E assim foi, né? Aí eles todo dia faziam pro soldado dele. Aí os americanos começaram a ir também com a canequinha deles comer também o feijão. A outra vez foi no Natal, né? Chegou o Natal, aí os americanos tinha peru, fizeram aquela mesa bem grande no acampamento deles, né? Tinha a folga deles, né? Parece que teve uma trégua. Aí eles fizeram peru. Só que eles não deixaram o soldado brasileiro entrar lá. Aí o que eles fizeram? Aí fizeram de novo uma fogueira lá no acampamento deles e conseguiram carne, não sei de onde que eles conseguiram carne. Aquelas pedaços de carne bem grandes, sabe? Aí fizeram aquela churrascada. Aí aquela churrascada, todo mundo comendo, sabe? Eles cortavam aquelas fatiazinhas e davam para os soldados, e o soldado amava. Aí o general lá dos americanos foi lá. Que comida era aquela? Que cheiro era aquele? Que ele nunca tinha sentido aquele cheiro. Porque o peru que eles tinham feito não cheirava daquele jeito. Aí ele disse, o senhor quer provar? Do mesmo jeito que ele fez da outra vez. Aí ele deu uma fatia daquela carne pro general. O que tomava conta lá, que era do exército, né? Era o maioralzão dele lá. Aí ele gostou, né? Ele disse, olha... Aí ele começou aí ele pediu para o cozinheiro ensinar o soldado dele, o cozinheiro dele a fazer aquelas comidas, porque eles tinham comida, tinha tudo, os americanos tinha tudo para ele lá, vinha tudo, mas eles davam também para os brasileiros, mas aquela raçãozinha meio ruquinha, né? Aí eles começaram já começaram a fazer a comida, acender fogo, que não era mais, eles não eles eram muito irreverentes, por isso que eles chamavam, que eles não cumpriam a hierarquia do exército, que todo mundo fazia treinamento, era para obedecer as autoridades lá mais altas, e os americanos e os brasileiros não obedeciam. Eles obedeciam até uma certa parte, mas depois eles faziam do jeito deles. E para eles salvar, para eles não morrer de frio também, eles diziam, como é que esse povo que nunca viram gelo na vida dele e nenhum morre com hipotermia. Aí sabe o que eles faziam? Eles colocavam jornal velho que eles achavam por aí nas fazendas antigas, nas casas, dentro da bota, jornal, e também eles colocavam folha dentro nos coletes dele por dentro, para eles não sentirem tanto frio, e colocavam, rasgavam aquele lençol velho e colocavam assim, debaixo do capacete deles. Aí eles não sentiam muito frio, sabe? E assim eles faziam aquele foguinho assim de vez em quando para esquentar a mão deles, para não ficar, não perder os dedos. E assim vai. Eu sei que eles conseguiram, do jeito deles, conseguiram salvar muita cidade, muita cidade. Se algum dia eu for na Itália, se Deus quiser, é um sonho, mas eu ia esse ano, mas não, já desisti. Quem vai é minha filha, a outra minha filha. Eu vou nesse Monte Castelo e mais nesses outros montes que eles ganharam também. E lá tem, todo ano, os italianos, eles festejam. No mês que inteira eles venceram a guerra, que os brasileiros venceram a guerra, eles festejam, fazem aquela procissão, aquela toca de música, tudo, tipo assim. Aí todo mundo com bandeira brasileira, a bandeira deles lá é a bandeira brasileira, e cantando até o hino nacional. Nosso hino eles aprenderam a cantar na nossa língua. Gente, é uma coisa maravilhosa, eu estou amando. É melhor do que estar assistindo novela. Pelo menos eu não sabia dessas histórias, eu sabia por alto. Mas os nossos livros de aula nunca falou essas coisas assim, que eles venceram. Pensei que eles tinham voltado tudo assim, cabisbaixo, sem ter vencido, mas eles venceram. Agora os historiadores, eles estão pesquisando, eles já foram na Itália. Agora eu estava assistindo um que ele foi na Itália, ele entrevistou as pessoas, tudo que foram salvas, aquelas crianças que naquele tempo já estão adultos hoje em dia. E eles contaram toda a verdade, tá bom? E como é que foi que os brasileiros salvaram 200 americanos do frio? Lembra da bota? Sim. Aí eles pegaram, tiraram a bota dos americanos, aí enxugaram os pés com um pedaço de pano velho e colocaram o jornal dentro da bota deles e deram uma dose de cachaça. Aí eles não queriam tomar porque eles não eram acostumados. Isso é álcool puro. Aí eles tomaram, depois que eles tomaram, aí eles ficaram, de repente eles voltavam a começar, o álcool começava a esquentar dentro deles, aí eles voltavam. Aí eles levavam para o acampamento, todos os 200
os 200 Americanos. americanos levaram para o acampamento deles e foram salvos, 200 americanos. Está ali está escrito ali. Brasileiro salva 200 americanos do frio brutal, a 25, não sei o que lá. 25 graus Celsius, negativo. Então, meus amados, é isso aí. Eu continuo assistindo, cada dia eu assisto. Conte também para o povo, quando a senhora morava num casarão aqui em Lindóia, quando a senhora tinha a pousada e os brasileiros estavam aqui fazendo simulação de guerra, a senhora lembra? Há 28 anos atrás, eu passei 3 anos aqui na Lindóia. Estava tudo alagado, aquela alagação que deu muito forte, que a água faltava um palmo para chegar numa casa onde eu morava. Era tipo uma pousada, né? Aí o primeiro bis vieram fazer treinamento aqui na Lindóia. Aí eles ficaram hospedados, alguns ficaram hospedados lá na minha casa, lá, né? Aí eles pagavam por mês, era 2 meses que eles iam passar lá, passaram 2 meses lá. Aí eles faziam aquele treinamento, menina, era uma coisa, parecia de verdade. Eu perguntei do sargento, isso aí é verdade, é guerra de verdade? Ele disse, não, dona Isabel, se fosse de verdade, essa casa já tinha voado nos ares. Aí, uma vez chegou um general lá atrás desse sargento, porque ele já tinha me ensinado para dizer, quem chegasse lá que não soubesse a senha, ele não podia entrar, ele não deixava entrar lá na pousada, era uma pousada, né? Aí um dia chegou aquele general, eu acho que era um general, várias medalhas assim, com mais um cabo ao lado dele, perguntando por ele, o sargento Cleverton. Ele era até alemão, ou italiano, como é? Descendente, né? Do Rio Grande do Sul, ele era do Rio Grande do Sul. Aí eu disse, não, eu não conheço nenhum sargento aqui, eu tenho um hóspede aqui, mas ele é topógrafo, ele era sargento. Aí ele disse, eu sei que ele está aqui, ele está hospedado aqui. Aí eu me lembrei que ele tinha dito, quando viesse alguém para dizer, diga a senha. Aí eu perguntei, diga a senha. Aí ele não soube de responder a senha. Aí ele só fez dar meia volta. Ele disse, embora, fulano, que ela está cumprindo direitinho o trabalho dela. Ela já foi orientada pelo sargento Cleverton. Aí ele foi embora, né? Aí eu fechei a porta e daqui a pouco lá vem o Cleverton também com esse coronel. Aí ele entra, aí eu fiquei para morrer de vergonha. Aí ele disse, dona Isabel, esse daqui é o nosso capitão. Ele veio do Rio de Janeiro, ele veio fazer a vistoria, ver como é que está o treinamento e tudo mais. Aí eu pedi desculpa dele, ele disse, não, a senhora fez o seu trabalho direitinho, a senhora, parabéns. Aí por causa disso eu ganhei uma placa de madeira com meu nome, honra ao mérito, tá vendo? Até hoje eu tenho essa placa, tá lá em Manaus. A senhora lembra o ano? Não sei o ano não, mas eu acho que foi de 2000, mais ou menos. É mesmo. Porque faz 28 anos, né? 28 anos. A gente está em 26. Hã? É mais ou menos 26 anos. Então, aí eles faziam assim. Eles iam para a mata se acampar, aí eu fazia bolo para eles. Eles me davam aquelas latas de leite desse tamanho, me davam arroz para carreteiro, tudo que eles tinham, me dava para mim, porque eu tinha hospedado só 3, eu só hospedei 3, mas eles faziam reunião lá em casa. Aí tinha outro canto que eles hospedavam, tinha médico, tinha enfermeiro, tinha todo mundo, dentista. Aí quando eles faziam reunião, ele ia fazer na minha casa. Eu separei lá uma sala para eles fazerem, uma mesa grande, para eles fazerem a reunião deles. Eu sei que nesse tempo eu era muito querida lá no meio do povo, do exército. Então, meus amados, minhas amadas, quem estiver me assistindo, é isso aí, eu já passei por isso, muita coisa já aconteceu na minha vida, que vocês nem calculam, nem imaginam o que eu já passei na minha vida. Então é isso aí. Aí eles não souberam dizer a senha. Aí quando ele voltou, aí como nesse tempo era tempo de cupuaçu, eu fiz suco de cupuaçu para ele, fiz não sei o quê. Aí tudo que eu tinha ofereci para ele comeu, ele provou, que ele nem sabia o que era isso, o cupuaçu, que eles não são daqui do Amazonas, e o cupuaçu é do norte, né, que nós somos do norte, Amazonas. Então, minhas amadas, é isso aí. Outro dia eu vou continuar contando a história dos pracinha. Eu pensei que o meu pai também, ele foi para a guerra, mas foi a Primeira Guerra Mundial. Eu procurei ver se ele estava nesse meio, mas não está não, o meu pai. Foi na Primeira Guerra Mundial. Então, é isso aí.
O nome dele era O Francisco? nome dele é Francisco de Oliveira Pacheco. E ele tinha um irmão que morava no Rio de Janeiro, que era Cecílio Pacheco. Eu acho que esses Pacheco lá do Rio de Janeiro, né, é nosso descendente também, que é nossa família de Pacheco. Tá? Eu só não é, nós só não somos daqueles ruins, aqueles homens ruins que tem que são políticos. A nossa família é família do bem, tá bom? Então, aqui eu me despeço. Um abraço a todos vocês. E eu amo todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês com toda sorte de bênçãos. Que Deus abençoe o ano de 2026. Eu sei que estão dizendo que vai acontecer tanta coisa esse ano, mas eu não sei. Deus é que sabe, tá bom? Eu amo vocês. E não esqueça de dar o like, se inscrever no meu canal, tá bom? Um abraço.